Bom dia. Me atrasei, mas cheguei. Tô aqui. Bom dia, bom dia. Quem for entrando já me dá um oi aqui. Como é que vocês estão, gurias? Bom dia, Thay. Bom dia, Fê. Denise, bom dia. Juliana. Como é que passaram o final de semana? Cris, Bia, bom dia. Hoje a live vai ser especial também. Bom dia, Anaíse, Lúcia. Meu Deus, eu não vou parar mais. Hoje a live vai ser bem especial, mas eu quero só fazer uma introdução pra gente alinhar algumas coisas aqui nesse perfil, tá? Final de semana foi... como é que eu vou usar a palavra? Mas... Nós estamos vivendo um momento no Brasil delicado, digamos assim, né? Vocês sabem que eu não falei em nenhum momento de política, eu não vou falar sobre política aqui nesse perfil, só que eu quero dizer para vocês que apesar de acompanhar tudo o que está acontecendo, apesar de saber, né, que muitas pessoas estão inseguras com o futuro próximo ou coisas assim, nesse perfil a gente vai manter a energia focada no trabalho, a gente vai manter o otimismo, a gente vai focar naquilo que está ao nosso alcance e aquilo que vai fazer diferença pra gente, porque eu acho que se cada um mantiver em ordem a própria vida, a gente vai ser um problema a menos, entende? Então, assim, se não tá no meu controle, se não faz parte do meu... enfim, se eu não faço parte da solução, se não tá no meu controle mudar alguma coisa, eu não vou me envolver emocionalmente a ponto de isso travar e eu ao invés de construir condições de ter autonomia para me manter e manter a minha família e a gente conseguir dar alguns passos em relação aos nossos objetivos, a gente acaba travando, porque a gente envolve nosso psicológico em coisas que a gente não tá nem participando, né? Que a gente não tá de perto. Então, assim, nesse perfil eu não sou alienada, porque tem muita gente que me manda mensagem no direct dizendo assim, nossa, como é que tu consegue te manter positiva com tudo que tá acontecendo? Eu recebo isso, assim, várias vezes no direct, e eu não comento, não costumo comentar, mas eu quero dizer pra vocês, é isso, né? Esse perfil é um perfil de artesanato, esse perfil é um perfil de transformar o artesanato em um negócio, e é nisso que eu vou me focar. Eu tenho uma visão político-partidária um pouco mais filosófica, porque a política, para a filosofia, a origem política não é nada do que a gente vê hoje em dia. Eu não vou me estender nesse assunto porque não cabe aqui. Então a visão que eu tenho são de ideologias. A origem da política não era para ser partidária, não era para ser partes, mas para ser o todo. No momento que se partiu, começaram a existir os partidos, e isso já vai contra o conceito filosófico de política. E esses partidos, cada um deles tem uma ideologia que eles defendem por trás. Não estou falando de pessoas específicas, nem de momento do contexto histórico que a gente está vivendo, porque as ideologias não nasceram com os atuais representantes e elas nem vão morrer com os atuais representantes. Então a ideologia é algo que já nasceu na concepção da ideia do partido. Eu sou empreendedora, eu tenho meu próprio negócio, eu defendo que eu tenho a liberdade de construir a minha própria fonte de renda. Baseado nisso, tem algumas ideologias
que são mais alinhadas com aquilo que eu penso do que outras, entende? Então, assim, então, é sobre, só queria, isso aqui que eu tô falando pra vocês é só pra dizer que vamos focar naquilo que tá no nosso controle, vamos garantir que o máximo de tempo possível a nossa casa e a nossa família se mantenham saudáveis, íntegros, emocionalmente, porque quando a gente se envolve muito em questões que não estão ao nosso alcance a solução, a gente fica com uma pendência naquilo ali, porque a gente fica dependendo de outras pessoas. Então é isso, tá? Vamos focar naquilo que está ao nosso alcance. Esse era o recadinho inicial daquilo que eu queria falar para vocês, porque eu sei que esse final de semana foi bem tumultuado. Ontem eu passei o dia acompanhando, né, o desenrolar das coisas, e eu acredito que muitas de vocês também. Isso sim pode causar um sentimento de insegurança, de futuro, mas eu acho que a gente precisa focar naquilo que está no nosso alcance, naquilo que a gente consegue fazer e viver um dia de cada vez sem antecipar tragédias de nenhum dos tipos, de nenhum dos lados, beleza? Então, quem seguir aqui comigo vai seguir nessa linha, nessa dinâmica onde a gente vai focar. E assim, vocês vão me ver focando cada vez mais no negócio. No início da pandemia, quando todo mundo estava também, né, num sentimento de insegurança, eu também não assisto TV, gurias, mas o que aconteceu ontem estava em todos os canais, canais assim de comunicação, não canais de TV, tá? Eu não tenho nem TV na minha casa, não tenho TV aberta no caso, nem TV a cabo, nem nada. A gente só usa as plataformas de streaming, só pra gente escolhe o que a gente quer assistir, né? No início da pandemia, se a Dani estiver por aí, só segura um pouquinho aí, Dani, que eu já te chamo, tá? No início da pandemia, teve um sentimento de insegurança muito grande, a gente estava ali sem saber o direito o que ia acontecer, e os meus cursos de passo a passo foram uma ferramenta de construção de renda para várias famílias, tanto para as famílias das pessoas que estavam vendendo os meus cursos comissionadas, como para a família das pessoas que estavam comprando os meus cursos e produzindo os produtos para ter uma fonte de renda. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas e eu recebia muita mensagem no direct do tipo: eu tô conseguindo manter comida na mesa porque eu estou vendendo aquilo que eu tô produzindo. Então, a Dani tá por aí já. Então, assim, vai ser mais ou menos isso, sabe? A gente vai focar naquilo que tá ao nosso alcance e naquilo que a gente pode fazer. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Sonhei que tu tinha uma faculdade e ia escolher uma aluna para mandar para a Austrália. Olha, que maravilhoso! Dito isso, nós vamos conhecer uma história para nos inspirar para começar a nossa semana assim, já inspiradas, beleza? Deixa eu ver se a Dani. Deixa eu ver. A Dani tá por aí, ela já me. Deixa eu ver se consigo chamar a Dani. Dani, me dá um oi aqui. Pra eu te chamar aí, pra gente conversar. Só deixa eu procurar aqui. Aqui. Ai, aqui. Opa! Aqui. Entrar ao vivo. Vamos lá. Recebeu aí meu convite? Aê! Bom dia! Dia. Ai, a Dani ela não vai falar muito alto. A Maju tá dormindo. Ah, acho que é isso.
Consegui? Bom dia, Dani. Bom dia, Carla. Tudo bem, Estou muito meninas? Bom feliz dia, de bom estar dia. conversando contigo. Muito feliz mesmo. Eu acho que vai ser muito, vai agregar muito. E não podia ter sido um momento melhor para a gente conversar, Dani, para a gente trazer o ânimo de todo mundo para cima. É, Vai muito imagina, a de honra foi conta com minha. aquilo que tu me disse quando tu aceitou meu convite para fazer a live, né? Acho que esse Sim, momento, acho que a gente poder conversar sobre coisas positivas neste momento vai muito de encontro com aquilo que tu me disse quando a gente combinou de fazer a live, né? Sobre o é teu verdade. propósito. É verdade. Bom, gurias, a Dani é minha aluna do Profissionalize Ateliê. Que mês que tu entrou, Dani? Em Foi na turma da agosto, Marcela? acho. Em agosto. Entrei em agosto, na mesma turma da Marcela, com quem a gente conversou na sexta-feira. Essas gurias aí estão voando. É, Eu vou deixar a Dani se apresentar. E aí tu fala, Dani, de onde tu é, fala o que, que tu faz, conta um pouquinho da tua rotina, do teu dia a dia, né? tá Da bom. tua jornada com a Maju também, porque acho que isso vai ser uma boa introdução para a gente falar da parte depois mais de gestão mesmo do negócio. Tá bom. Bom, meninas, eu sou de Conchas, né? Eu mudei para cá quando eu tinha 7 anos. Mudei Conchas para cá. fica onde? Tem quantos habitantes? Ah, interior de São Paulo. Eu não lembro bem assim Mas quantos mil é habitantes, mas é pequena, pouquinho. média É e pequena. Cidade pouquinho, pequena. deve ser 12 mil, acho. 12 mil habitantes, se eu não me engano. Eu moro aqui, não sei. Eu trabalhei numa loja de menina, de vendedora. Trabalhei por 7 anos e fui embora para Sorocaba. Lá eu vivi mais 7 anos, de 2007 até 2014 que eu voltei para cá. Trabalhei também numa loja bem grande de lá como vendedora. Só que lá eu engravidei em 2010 e aí me apaixonei pelo mundo da costura, porque eu queria fazer enxoval da minha filha, a minha primeira filha. E aí eu já comecei, comprei minha primeira máquina. Na época eu lembro que estava bombando a televisão LCD. E eu fui comprar a máquina, meu marido ficou muito bravo. Ele falou assim: a gente ia comprar televisão, e você foi e comprou a máquina. Aí eu falei assim: ah, outra hora a gente compra televisão, agora eu preciso fazer o enxoval da Isabelle. E nisso foi. Lá eu comecei a trabalhar com o enxoval, primeiro da Isabelle. E aí eu fui fazendo fraldinha, né? Minha mãe tinha muita amizade, que todo mundo me conhecia aqui em Conchas. Toda vez que eu vinha viajar para cá, passear para cá, eu trazia as coisas. Minha mãe vendia tudo para mim. Só que daí, com um filho em cidade grande, começou a apertar as coisas. E eu não conseguia mais dar conta do trabalho fora, porque a minha filha ficava doente e eu faltava do serviço para isso. Na época eu pagava escola e não estava dando certo mais. Pagar a escola, pagar aluguel, faltar do trabalho e só meu marido com a despesa da casa. Aí minha mãe, sem entender nada assim do negócio, né? Ela falava: Dani, você sabe tanta coisa, por que que você não sai do trabalho e faz alguma coisa na casa para ajudar na renda e você cuidar da Isabelle? Porque ela ficava doente, cada 15 em 15 dias ela ficava doente. Aí até que eu coloquei o pé firme no chão, fui pedir, né? Eles na época foram pessoas maravilhosas, fizeram, né, um acordo comigo e eu saí, né? Só que o que aconteceu? A gente nunca espera, né, as coisas. E na época meu marido estava trabalhando pela Petrobras e deu aquele boom da Petrobras. E ele foi demitido do emprego. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que a gente vai fazer? E na época eu estava vendendo muito, assim, pano de prato. Comecei com pano de prato e fraldinha. Aí minha mãe falava assim, vem embora pra cá. Vem embora pra cá. Eu estava com a Isabelle pequenininha.
vem embora para cá, qualquer coisa você volta, porque é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Sim. Qualquer coisa Você você não volta a foi, né? trabalhar na loja, qualquer coisa você volta a trabalhar na loja, né? Enfim, a gente dá um jeito. A gente largou toda a cidade grande, voltou para Conchas e eu comecei firme na costura. E comecei. Falei, eu vou construir minha casa. Então, meu marido trabalhava fora, ele cuidava da parte do pedreiro, né? Que era meu sogro, mas a gente pagava para ele. No começo, não. Ele ajudou bastante a gente. Depois a gente começou a ajudar ele também, né? Claro. Eu lembro que a minha costura era o que supria a prestação dos materiais que a gente comprava. Tudo. Ah, Só que assim, eu comecei daí de 2014 voltar a ser conhecida não como a Dani trabalhava no Celso. Eu queria ser conhecida novamente como é a Dani, aquela que faz os trabalhos bonitos e tal. E aí foi uma luta, porque hoje eu acredito que está bem mais avançado as coisas para você publicar, para você trabalhar com o pessoal assim digital, né? Antes não. Antes é assim, você tinha que ser conhecida assim pessoalmente mesmo. Lá em 2014 e eu comecei em 2014 também, eu vendia muito pelo Facebook, né? Na época era o que tinha, assim, porque eu estava morando numa cidade bem maior. então assim, daí o pessoal que comprava o guardanapo na época de 2010, aí eu comecei a apresentar outras coisas para ele. E eu lembro que eu fazia, é que eu esqueci de deixar aqui para mostrar, mas eu lembro que eu fazia daí álbum de fotografia, tirava foto, né, e imprimia e deixava lá e mostrava a pessoa. Eu ia atrás da pessoa, a pessoa vinha falar comigo e eu mostrava, olha, eu faço isso, mas de outra cor e tal, tudo na fotografia. Muito Para bom, hoje você um, porti- você montar um portfólio, né? Agora sim, mostrar tudo chique na internet. Não tinha essas coisas. E eu vendia muito. Quando foi em 2017, bem no comecinho, eu descobri que estava com um problema de saúde. E o médico disse que eu não ia poder engravidar. Até aí, tudo bem. Eu falei, não, eu estou construindo ainda. Não pretendo ter outro filho agora. Para mim está tudo bem. Aí, você não quer um remédio, né? Acho que tipo antidepressivo e tal. Eu falei, não, tô bem. Não estou preocupada com isso. Tudo bem. Quando foi? Quase assim, acho que novembro, se eu não me engano, de 2007, eu descobri que eu estava grávida. Foi um susto. Falei, meu tem que Deus do céu. Falei, meu Deus, como isso? Liguei pro médico, o médico falou assim, até ele se assustou, e tanto que eu fui de estudo lá na Unesp, em Botucatu. Porque como que você conseguiu engravidar? Foi Deus que quis. Tá, mas daí começa o nosso dilema, né? A gente parou com a construção, tive uma gravidez, assim, bem complicada, e, e pedindo a Deus, né? Assim, que eu queria Maju, na verdade, ainda não sabia o que era, mas eu falava, ai, Senhor, eu quero ela, né? Assim, eu quero meu bebê, mas Deus é que sabe, Deus sabe todas as coisas, né? Então seja feita a vontade de Deus. E na época eu sempre agradecia, eu falava assim, meu Deus, como é bom, né? Eu poder estar trabalhando aqui. Eu estava na casa da minha mãe ainda, então a gente tinha um cômodo só para poder levantar tudo, para me arrumar, para me trabalhar, levantar o colchão, né? E a hora de dormir, eu abaixar tudo para a gente poder dormir. E até então eu tinha uma máquina só, depois que minha sogra me ajudou, porque eu não tinha crédito na praça, ela me ajudou para comprar minha segunda máquina. Ela foi, me levou na Casa Bahia para escolher a minha segunda máquina. E aí foi. Eu falei, seja o que Deus quiser, e continuei fazendo as coisas aos poucos e sempre agradecendo pelo trabalho que eu tinha, porque até então eu fazia meu horário. Por mais pouco que eu estava ainda trabalhando, eu fazia meu horário.
E aí tudo bem, ela nasceu, a gente começou a fazer, né? Eu fiz o enxoval dela, e só que assim, eu trabalhava muito, muito mesmo, e eu parecia que eu estava pagando para me trabalhar. Falei, meu Deus do céu, como que pode? É, e eu falava para minha mãe isso. Falei, mãe do céu, tem alguma coisa errada? Porque eu parece que a minha vida inteira eu se mato de trabalhar, eu fico madrugada trabalhando e alguma coisa está errado. E isso daí já me incomodando já. Vou aproveitar essa tua deixa só para fazer um comentário, né? Isso é muito comum, né? E isso mostra o quanto a gente é esforçada. Porque eu vejo algumas pessoas falando que se não tem resultado é falta de esforço, mas não é. É, Esforço é o que a gente mais tem. Porque a gente abre mão, às vezes, de final de semana, sim, a gente vai costurar depois que as crianças dormem, a gente vai até tarde, a gente dorme pouco, a gente passa o dia inteiro na volta do trabalho. Então, não é falta de esforço, que o esforço a gente tem, a vontade de fazer a gente tem. É os ajustes, né, que a gente precisa fazer, mas a gente vai chegar lá na tua história aí. exatamente. Entanto que eu tenho fotos da Maju no bebê conforto do lado da minha máquina. Ainda tem a fotinho dela, do pezinho dela. Eu estava vendo, arrumando meu perfil ontem, e eu achei a foto arquivada lá. Eu falei, nossa, porque assim, a partir do momento que eu fui liberada, que estava tudo bem, entanto que depois eu vou contar mais sobre isso, é o único barulho que ela não tinha medo antes da gente descobrir, né, o autismo dela, foi a máquina de costura. Por quê? Porque ela, desde a minha barriga, era o que eu fazia. É, Eu ela já estava trabalhava, porque já era familiar para ela, né? sim, O som da. era. Então, eu vivia chorando, vivia falando para minha mãe, falava assim, mãe, eu não sei o que, que eu tenho que fazer. Eu não sei não, eu acho que eu vou ter que largar isso e vou ter que trabalhar fora. Porque eu não sei o que está acontecendo com o meu dinheiro. Eu estou trabalhando muito e ela falava para mim, Dani, pelo amor de Deus, Dani, você está trabalhando demais. Porque chegava um momento que eu estava estressada e aí eu Claro, começava a chorar. Eu chorava, claro. eu ficava Isso chorando e minha mãe chegava. diretamente na nossa qualidade de vida. Eu chegava e aí minha mãe falava, que eu morava lá ainda, né? Daí minha mãe, o que aconteceu? Eu tava chorando na máquina. Eu falei, mãe, eu tô exausto, tô muito cansada. Fia, pelo amor de Deus, vai descansar. Mas eu tenho que terminar isso aqui para entregar. Ela vivia falando isso, Dani, olha, alguma coisa tá errada, você tem que ver o que tá dando errado. Aí tudo bem, passou. A gente conseguiu, meu marido na pandemia acabou sendo mandado embora. É, eu também fiz como você, né? Falou aí no começo, não se preocupar muito com as coisas externas, né? Então eu deitava minha cabeça na máquina e vamos fazer máscara. E eu fiz muita máscara. Assim, nem sei falar para você a quantidade, mas que foi que me ajudou muito. Meu marido daí entrou, que até então ele sempre falava para mim, porque eu não sabia, não conseguia entender sobre o que estava acontecendo com o meu negócio. Ele vivia falando para mim, não é melhor você ir trabalhar fora, né? Porque ele não estava aguentando mais suprir tudo da casa. Aí eu vivia brigando com ele, falando assim, você não entende, né, sobre o meu negócio, você não sabe como que é trabalhar aqui. E na pandemia ele viu que realmente o que eu fazia sozinha em casa era cuidar das meninas, levar no médico sozinha, é, cuidar daqui, ainda era num outro cômodo, aqui eu mudei no maior, um cômodo menorzinho, e cuidar de tudo sozinho. Quando na pandemia ele ficou comigo, ele realmente viu, né? Mas eu vou O como fazer outra observação aqui. Vou pontuar mais uma coisinha, Dani, para não ficar tudo pro final, depois até esqueço. Mas olha que interessante isso que a Dani falou, né? E eu acredito que isso seja a realidade de muita gente. Se esforça, dedica todo o tempo que consegue, não vê a cor do dinheiro, isso começa a deixar a gente estressada,
esse estresse começa a impactar na relação familiar. Olha a bola de neve, o ciclo espiral negativo, que isso começa a se transformar, né? Porque a gente, é como se a gente tivesse que dedicar todo o tempo que a gente tem para fazer uma coisa porque a gente acha que é trabalhando cada vez mais que a gente vai conseguir ter algum resultado. Quando, na verdade, não é. A gente vai chegar lá também. Exatamente. Então, aí das máscaras, assim, eu fiz muito e ele me ajudou, então a gente trocava turno, a gente falava, né? A gente virou parceiro, foi aí, né? Nós dois viramos parceiro. Ele pegou todo o dinheiro, eu que soube administrar tudo que ele recebeu da firma. A gente pagou a nossa construção da casa, a gente não terminou. Aqui ainda está pintado com um piso no chão. O resto é tudo assim, está acabado, mas faltando Isso, mais acabamento ainda, né? Então a gente conseguiu administrar o término da casa, a laje, tudo com o dinheiro dele. E o meu aqui supria as coisas da casa, com a venda das máscaras. Eu fazia compra, comprava fralda na época para Maju, leite. O dela, a gente não sabia ainda, então ela tinha muito assim, não bebia leite puro e também não bebia leite com Nescau. E a gente foi descobrir daí que era o leite com Danone misturado. Acho que é por causa da textura, não sei. Então, só sei que no começo foi muito difícil, tem bastante gente que nos ajudou, doou cesta básica, comprava as coisas para as meninas, porque foi muito difícil, muito difícil. Mas, enfim, quando teve, assim, ele voltou, né? Acho que ele voltou no trabalho, final de 2019, que o Juliano conseguiu. Não, 2021, quer dizer. Final de 2021, aí ele conseguiu um trabalho, ele começou a trabalhar fora e chegava mais tarde ainda em casa. E eu me via nessa de novo, trabalhando demais. Eu ficava assim, meu Deus do céu, eu chorava, eu estava na minha casa aqui já. E eu chorava de novo. Minha mãe chegava, Dani, você precisa de ajuda? Minha mãe tem problema de saúde, né? E ainda trabalha fora. Se Deus quiser, esse ano ela aposenta. Então, a única coisa que ela podia me ajudar era na parte da comida. Então, ela vinha fazer comida para mim. Ela é cozinheira, né? Trabalha como cozinheira. Então, as comidas maravilhosas. Mas o nosso dilema mesmo começou quando entrou a pandemia. A Júlia frequentou fevereiro e março na escola e já parou a pandemia, né? Só que eu achava ela muito assim, ela não falava. E era diferente da Isabelle, né? A Isabelle, pequenininha mesmo, babuceava alguma coisa. E a Júlia não. Aí minha mãe sempre falava, mas Dani, você era bem quieta também, quando você era mais pequena. Vamos esperar mais um pouco. Às vezes ela é assim, é o jeito dela. Mas lá no fundo eu falava alguma coisa, tem. Tudo bem. Quando passou daí aquele ano, né, que eu falei que o Juliano tinha sido mandado embora, a gente pagou uma consulta, né, porque aqui é uma cidade pequena, você tem que sair tudo fora para você conseguir algo bom. Mas como ele já tinha mandado embora, eu falei, vamos pegar um dinheiro, vamos pagar para a gente poder saber, né? E foi quando saiu o pré-diagnóstico dela. Foi com 2 anos e pouquinho, mais ou menos. E lá a fono falava para mim, né, que ela tinha o aspecto autista, mas o laudo quem dá é só neuro. Nisso meu mundo caiu, desabou. Assim, eu falava, meu Deus do céu. Só que eu não pensava, porque eu nem entendi o que era autismo, né? Só depois que acontece que a gente vai pesquisar, vai estudar sobre, né? E aí foi quando eu cheguei em casa, na verdade eu já chorei lá no consultório, né? Quando eu cheguei em casa, eu falava assim, meu Deus do céu, e agora? Como que vai ser? Mas só que lá dentro do meu coração, bem no fundo mesmo, porque antes, né, pra gente ter aceitação, dizia assim, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem.
Porque até então eu não entendia. Eu falava assim, não, é, eu trabalho, né? Meu trabalho não está dando certo, eu falava, né? Meu trabalho não está dando certo. Como é que eu vou conseguir ter renda para pagar os tratamentos dela agora? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar fora. Mas eu falava assim, mas como que eu vou trabalhar fora? Ela precisa de ajuda. Como que eu vou fazer isso? E aí foi um tumulto atrás de tumulto, até eu poder entender o que estava acontecendo. O laudo dela saiu o ano passado. Foi em janeiro do ano passado que saiu o laudo completo dela. Nisso, quando eu descobri, eu saí correndo atrás de ajuda para poder entender, psicóloga para mim, psicólogo para ela, fono. Eu fui atrás de tudo. Então, quando uma mãe chega para mim e pergunta como que eu descobri, eu digo, eu corri atrás, porque foi. Quando eu senti algo diferente nela, eu corri atrás. Ainda eu lembro que algumas pessoas falavam que eu estava ficando neurótica. Imagina, Maju não tem nada. É o tempo dela para ela falar. Falava assim, não, não tá. Ela andava com as pontas dos pés, ela pegava a mão da gente para poder pegar alguma coisa para ela. Ela não falava mamãe, não falava papai, alguma coisa tem. Não pedia as coisas, não pedia. E ela era muito assim, quietinha no começo, assim, agora que ela, ela é mais explosiva, porque às vezes ela quer alguma coisa e a gente não entende o que ela quer. Ela fica brava. A gente tá aprendendo com ela ainda também. Bom, então, quando começou a chegar, assim, agosto, setembro, julho, foi aniversário dela, de 4 anos. Julho, junho, julho, agosto. Foi no aniversário dela. Assim, antes do aniversário da Maju. Eu tava nesse dilema de novo. Porque no começo eu fiz rifa para pagar um. A gente chegou a conversar antes de tu decidir se entrar ou não, né, Dani? Foi. É. Eu fazia rifa, para você ter uma ideia. Eu falava, meu Deus, como que faz para me ter o dinheiro? Não, eu não consigo. Aí uma amiga nossa falou, Dani, você faz coisas bonitas? Faz rifa, já te ajuda. E tava tudo em atraso, água, luz. Meu Deus do céu, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tá, fiz a rifa, deu super certo, paguei o exame, né? Para a gente ter certeza do laudo mesmo. Depois outra rifa, mas eu tava me sentindo muito mal com esse negócio de rifa. Falava assim, bom, a Maju, ela é especial, sim, mas não é aquela criança que realmente tem a necessidade naquele momento de fazer um exame que você não tenha dinheiro para fazer. Porque eu via outras crianças com mais prioridades ainda. E eu falava Sim. assim, não, eu preciso tirar daqui do meu trabalho. E aí vai lá eu de novo, né? Mãe, preciso conversar com você, mas assim, conversa não de mãe e filha. Eu não quero mãe e filha. Eu quero uma conversa mesmo, assim, de toda a experiência de vida que você já teve. Eu preciso de ajuda agora. E aí fui. Chorei bastante, falei bastante e ela ficou só me ouvindo. E aí ela disse para mim assim, Dani, eu vou rezar, porque ela sempre faz isso, né? Ela é muito de oração. Eu vou rezar e que Deus colocar no meu coração a gente conversa. Mas a gente conversa amanhã. E eu Sabe? ansiosa, falava, ai meu Deus do céu, deixa eu tirar minha ansiedade, vou ter que esperar. Tá bom. Eu fui, ela me deu um livro para ler, né, sobre emagrecimento, porque eu estou acima do peso, por tudo isso que aconteceu, e eu precisando me cuidar um pouco mais para me poder cuidar dela. E só que aceitar que as coisas estão acontecendo. A gente precisa aceitar também, para poder mudar, né? Então, ela me deu esse livro, ela falou, lê esse livro, tá? Mas medite o livro, depois a gente conversa de novo. E eu comecei o livro. Comecei a ler o livro e estudar o livro. Nesse tempo que eu comecei a estudar o livro, você fez começou, agora vai começar. Você começou
a série Águias. Eu falo assim, série Águias. E Só deixa foi eu no fazer primeiro. só deixa eu avisar antes de começar essa parte da história, que a gente vai cair, a live vai cair quando fechar 1 hora e a gente volta, Tá tá? bom, Então já vamos tá deixar bom. tudo combinado pra gente Certo, voltar quando a live cair, porque não sei, o Instagram agora tá derrubando 1 hora. Mas vamos lá? tá bom, certo. E aí eu conheci você e foi no primeiro episódio, não sei se foi no primeiro ou no segundo, que você contou sua história de vida, né? Primeira, me apaixonei já, né? Porque a sua história de vida lembra muito a nossa história de vida, eu e minha mãe, porque meu irmão ele é mais novo, né? Então eu vivi muita coisa com a minha mãe, coitada, muita coisa. Então era choro, era alegria, era puxão de orelha. Falava, meu Deus do céu, espera um pouco. Eu acho que é isso aí. Tá. Depois que eu fui e contei pra minha mãe, né? Falei, olha, mãe, eu li o livro, senti mesmo a cura chegando no meu coração e eu conheci uma pessoa, né? Com uma história de vida muito parecida com a nossa. Não falava sua, falava muito parecida com a nossa. E mãe, eu acho que Deus mandou ela para me ajudar. Daí ela me disse, ela falava assim, Dani, eu rezei muito para que alguém que tivesse mais experiência, que eu não sou formada em nada, eu só sigo a orientação de Deus. E eu rezei muito para que uma pessoa entrasse na sua vida para te ajudar, para poder ver o que está acontecendo aí no seu negócio, porque eu sinto que você vai prosperar e vai nos ajudar, vai ajudar a sua família aqui, certo? Vai ajudar sua mãe, vai ajudar seu irmão, vai ajudar suas filhas, certo? Essa é uma coisa que vem no meu coração desde quando você nasceu. Eu vi que você vai prosperar. É um ajuste que você tem que fazer, uma chavinha aí, que eu não sei o que tem que fazer. E aí você, durante o término da... Porque quando a Júlia tinha terapia, eu não conseguia participar, mas depois eu ouvia na máquina. Até então, eu estava totalmente assim, com as dívidas lá em cima, sabe? Assim, sem saber o que fazer. Aí foi quando você falou, né, começando a falar do Profissionalize, e eu disse, mas como é que eu vou comprar isso, gente? Porque eu não tenho crédito e eu também não posso ficar pedindo para ninguém. Eu preciso caminhar com as minhas pernas, mas é uma coisa minha. Eu também não tenho que ficar falando isso para ninguém. Como que eu vou fazer? Foi que daí a gente conversou e foi aquele parcelamento inteligente. Falei assim, meu Deus do céu, é para mim fazer sim. E eu ficava pensando, será que eu vou dar conta de pagar? Vou, vou sim. Comprei. Ai, 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 Comprei o 50 coração. curso. Eu vou só Comprei fazer o uma. curso. Tá. Eu tenho que me segurar porque é uma responsabilidade tão grande para mim estar aqui na internet dizendo para vocês que existe um caminho possível. Aí, de repente, chega histórias como a tua, Dani, ou como de tantas outras pessoas que precisam, sabe? E é uma responsabilidade para mim de mostrar que tu não vai gastar o teu dinheiro à toa, sabe? Que não é, que é um investimento que tu precisa fazer porque é um compromisso que tu vai ter contigo mesma quando tu dá esse passo, mas que se tu tiver comprometida, é um caminho que, assim, eu tento facilitar o máximo. Eu tento extrair o resultado da forma mais simples possível. Eu não fico dificultando o caminho, sabe? Ai, gente. E aí vê que de repente a Dani, que vem de toda essa história que ela tá contando até aqui, daqui para frente vai ter agora uma outra história. E aí de repente a gente conversou e ela me disse que queria entrar, a gente conversou, né? Gente do céu, é muito gratificante, sabe, Dani? Não tem noção. Continua que a gente tem mais uns minutinhos aqui antes de cair. Tá.
Então, assim, até então eu estava num cômodo bem pequenininho, né? Eu tinha conversado já com meu marido sobre o curso, porque até então eu comecei a participar, daí ele me via assistindo, ele falava assim: Ah, tá assistindo a Carla. Isso aí. Daí ele voltava de novo. Ah, de novo? A Carla? Daí quando eu ouvia a sua risada, que a gente ria também, daí ele falava, ah, tá assistindo a Carla. É, só de longe ele já ouvia, ele falava, tá assistindo a Carla? Eu falei, tô. Então, partiu dele, que aqui o nosso quarto é grande, porque a gente mudou para cá, para esse quarto primeiro, né? Com a nossa família toda, nós quatro, a gente morou aqui nesse quarto antes da gente começar a distribuir as coisas. E lá onde eu ficava, era um quarto sem terminar, um quartinho bem pequenininho, deve ter 2,5 por 2,5. Então, para caber tudo que eu tinha, né? Tava ficando muito assim bagunçado a casa toda e até então eu nem tinha pensado nisso. Aí ele chegou para mim e falou assim, bem no começo do curso, né? Dani, se a gente mudar para o quarto maior, eu ficar pensando, mas como vou mudar para o quarto maior? Eu nem tenho tanta encomenda assim e eu nem sei como que vai ser meu caminho. Ele falou, não, vamos arrumar lá, vamos deixar arrumadinho, eu pinto o quarto, fica bom. Você guarda suas coisas lá, porque daí só fica trabalhando num lugar só. Aí as meninas ficam aqui no quarto e a gente foi mudando, foi fazendo aquela mudança. Aos poucos, por causa da Maju, né? E eu no curso. Aí, quando chegou aquela parte da parte da finança, vai lá eu pegar o caderno, começar a anotar, eu falei, meu Deus do céu. Eu Essa tô coisa pagando, eu tô pagando para mim trabalhar, eu não era sabia aí que nada estava dessas coisas. aquele sentimento que tu tinha lá no começo, tem alguma coisa errada, não é Exato. possível, né, que seja desse jeito. Eu trabalhava de domingo a domingo, quando vinha visita para minha mãe, que seria família nossa, minha madrinha, que é a irmã dela, minhas tias, eu estava Sim. trabalhando, só que assim, minha mãe chegava para mim e falava assim, mas você vai trabalhar, mas você vai receber isso? Eu falei, já recebi, mas cadê o dinheiro? Já foi. Eu ficava assim, falando para ela, né? Aí quando eu comecei a fazer o tempo, ver o tempo de trabalho, nem sabia esse negócio de férias, de 13º, que tinha que incluir essas coisas, eu não sabia de nada. Eu falava assim, pronto, aqui, olha só, o rombo na minha vida aqui, ó, é a precificação. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, se eu soubesse isso antes, talvez eu já teria minha casa completa, eu teria um carro na garagem, porque o que eu trabalhei desses 11 anos não foi brincadeira, não. Mas 12 imagina anos, na daqui verdade. a 10 anos para frente, como é que vai estar? Gente do céu, e outra, daí eu tinha muita vergonha, né, de aparecer. E só que, quando a gente começa o curso, você já está na pindaíba mesmo, aí você pensa assim, não vai me trazer retorno nenhum, porque você vai lembrar que eu mandei mensagem falando, mas eu jamais vou conseguir receber R$ 5.000 por Eu lembro mês. disso. Olha, Quem dera esse é um 10 mil. ponto que a gente está conversando aqui. Quando eu lancei o desafio da medalha para 5.000, da placa para 10.000, a Dani foi uma das pessoas que me chamou e me disse: Ai, que pena, porque eu nunca vou conseguir chegar em Foi. 5.000. Eu queria tanto, mas eu não vou conseguir. Olha, não ia conseguir. Eu vou só dar um spoiler aqui, né? A Dani não só conseguiu a de 5.000, como já garantiu a de 10. Foi, Só um spoilerzinho aqui. foi. Então, aí eu falei para ela, né, quando ela começou a divulgar as medalhas, eu comecei a falar, eu falei para ela assim, isso, né, que eu acho que eu nunca vou conseguir não. Mas por quê? Porque você, além de eu ter passado por tudo que eu passei, você acaba não tendo confiança do que o curso pode representar se você colocar em prática. Porque não adianta, realmente não adianta você comprar um curso, começar a fazer o curso e não colocar em prática.
porque você vai ficar onde você está. Porque a gente trabalha com produção, né? Eu sempre falo assim, a gente ganha se a gente sentar e trabalhar, costurar. Se você tirar o dia de folga hoje, amanhã, depois, você não vai conseguir. Não tem como, porque a gente trabalha com produção. Do ponto de vista, não é assim, eu vou trabalhar menos. Não é exatamente essa mudança do ponto de vista. A mudança do ponto de vista é, eu vou ganhar tudo aquilo que eu trabalhar. Exato. E aí, por conta do cansaço e as coisas que eu tinha que me organizar com a Maju depois, né, da gente com o laudo fechado, eu comecei, eu estava toda errada em tudo. Não só também, porque no seu curso ensina a gente se organizar, né? Organizando a casa, né? Tu fala sobre as rotinas da gente ter com a limpeza da casa, deixar mais funcional, tudo isso. Entanto que minha mãe vivia falando isso para mim, daí quando eu fui falar para ela falou assim, você tá vendo como que é, Dani? Como eu não entendo nada, mas entendo um pouco. Que realmente, assim, precisava de uma pessoa bem experiente no ramo para poder colocar você assim, vai, minha filha, tá aqui o caminho para você. E aí, eu comecei, falei, não, agora eu vou ver tudo certinho que tá errado, porque eu sei trabalhar, eu sei fazer coisa, porque os moldes, eu sou uma pessoa que gosto de comprar conteúdo de outras também, assim, para trazer algo novo para nós. Matriz, bordado, às vezes um projeto novo, mas eu sei fazer. Tipo, se eu pegar uma bolsa e só com a foto, eu consigo fazer o molde do meu jeito e fazer. E minha mãe falava isso, eu falava assim, nossa, Dani, você tem assim uma cabeça para fazer as coisas, só precisa se organizar, porque você é muito desorganizada. Aí você começa a pegar um monte de encomenda e não dá conta. Aí tá bom. Quando eu comecei precificando e vi que, meu Deus do céu, olha, só de lembrar dá uma dor de estômago. Falava, como é que pode, meu Deus do céu? E ainda eu achava que estava caro, né? Porque eu não sabia precificar. Só que daí a conta não bate, não bate. Não bate. Aí eu comecei, de agosto que eu fiz o curso, né? Que eu comecei o curso, agosto, setembro eu já comecei a mudar. Tanto no meu relacionamento de Instagram, relacionamento assim de venda, de conversa, porque a gente começa a aprender algumas coisas aí por fora, né? Que sai um pouco nada a ver, principalmente esse negócio assim, ó, me chama inbox, né? Eu falava, nossa, mas eu fui vendedora há 14 anos, né? Para trabalhar, a pessoa vinha conversar e a gente não ia dar o preço, não ia falar. Ah, vai ali no caixa ali que a pessoa fala o preço para você. Não era assim, né? E aí eu comecei a falar, alguma coisa está errado. Né? Eu fui vendedora e estou fazendo coisa errada. Tá vendo? Não é bem assim. A partir do momento que eu resgatei a minha raiz também de vendedora, de conversar, de saber vender que produto que eu estou trabalhando, também as coisas mudaram muito. Porque esse negócio de valor inbox, foi uma das coisas que eu fazia também. Mas olha, eu sabia vender. Sim. Só que a gente acaba pegando coisas assim que estragam um pouco a gente. Eu sou muito cuidadosa nas coisas que eu falo, porque como eu tenho o curso, tipo, não é meu papel ficar falando do trabalho de ninguém, obviamente. Cada um tem a sua metodologia e, de repente, num outro contexto, dê certo, sabe? Só que, vindo da realidade que eu venho e precisando que as coisas sejam práticas, a gente tem que ter o resultado da forma mais simples. Não precisa ficar inventando um monte de coisa, sabe? E esse monte de regrinha que às vezes se coloca para tentar justificar alguma coisa, mais atrapalha do que ajuda. E no começo você fala também assim, que no começo a gente precisa fazer, né, as coisas
depois você vai se ajustando no processo. Por quê? Porque muitas vezes eu preciso trabalhar, né? Porque eu preciso tirar o dia de folga, o dia que eu vou cuidar da Maju. Mas então, depois que a gente começa a se organizar na parte de, primeiro de tudo, a parte de finanças, você começar você trabalhar a parte de... e o fluxo de caixa? Esse daí eu também falei para você. Carla, eu tô no curso, eu falei, eu tô no curso, tô fazendo tudo certinho. Só que eu não sei para onde tá indo meu dinheiro, de novo, né? Aí que tu fala assim, é que você não chegou no fluxo de caixa, né? Você não chegou na entrada e saída e tal. Aí você fez até uma live falando sobre isso para nós do curso, que a gente precisava fazer a marcação de entrada e de saída, porque alguma coisa tinha de errado ali. E vai lá eu também. R$ 1 que saiu, a entrada, e saiu, entrou dinheiro do marido, escrevia, marido, meu, ateliê, marcava tudo. No final, a gente estava gastando quase R$ 2.000 em mercado. Falava, o quê? 2.000 quase em mercado? Eu falei para o meu marido, falei, Nê do céu, olha só, quase R$ 2.000 em mercado, o que é isso? Sem perceber, né? Sim, Faltando dinheiro para outras coisas sem e sem perceber que estava. Aí eu Olha a importância falei, do fluxo de caixa. não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, vamos arrumar aqui tudo certinho, porque no final do ano eu falava para ele, até o final do ano eu preciso saldar todas essas contas que ficaram para trás. Tá, segura aí nas contas que a gente vai cair, tá? É 8h59, a gente vai cair. Então eu já vou desligar aqui e a gente volta porque a Dani vai começar a contar que ela pagou as contas, aí os prêmios ela já ganhou e como que ela fez para esse novo momento. Então vamos voltar todo mundo, são 226. Tá bom. Vou desligar que a gente volta. Tá. Ai, não. Instagram com essa de novo, de derrubar as lives com 1 hora. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente se recupera. Tomara que volte todo mundo, mas quem voltar vai ser... Se não voltar todo mundo, as que voltarem vai ser porque estão interessadas aí. Isso mesmo, gurias. Só deixa eu ver aqui. Muito bom. Que bom que voltaram. Porque agora começa, né? A parte boa. Deixa eu ver aqui. Dani, quando voltar, me dá um oi que eu já te chamo aqui, tá? Sensacional, né, gurias? Sensacional essa história da Dani. Ela tá aqui porque é, assim, muita inspiração. Tanto a Marcela na sexta-feira quanto a Dani são pessoas que foram... Elas entraram em agosto do ano passado, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tipo, não faz nem 6 meses ainda, não estão nem na metade do curso. Só que elas se comprometeram, né? Entraram em agosto, em setembro elas já estavam aplicando. Não foi aquela função de ver todo o curso, depois ver que tem um monte de coisa para fazer, vai estudando e aplicando, estudando e fazendo, estudando e melhorando, vai ajustando. E aí já estão aqui, né? As duas, a Marcela já tinha garantido a placa dela de 100k, que é R$ 100.000 de faturamento em um mês. A Dani, agora também a gente vai chegar nessa parte da história. E é isso, vamos lá. Deixa eu ver, Dani, se tá aí, me dá um oi. É muito inspiradora, né? A história. Muitas vezes precisamos fazer uma cura para que tudo desbloqueie. Ali... Deixa eu ver, acho que faltou alguma... É o instinto para quem entende de energia, nossa, é fantástico. Tá aqui, deixa eu ver aqui. E aí, veja bem, né? Mudaram para casa, assim, ainda em construção, se viraram do jeito que podiam e se uniram, né?
Ai, Dani, senhora, que quentinho no coração dá de ouvir histórias assim. E aí, eu vou só fazer uma introdução curtinha aqui de a Dani tem um objetivo muito claro na mente dela de por que ela precisa fazer o negócio dela dar certo. Isso também faz diferença. Quando a gente descobre quais são os nossos motivadores, que são os motivos que a gente precisa que o nosso negócio dê certo, e o da Dani é poder proporcionar esse cuidado com a Maju, né? Tem tratamento, tem dias que precisa estar só dedicada a isso, então ela não consegue estar trabalhando em outro lugar e ela tem a possibilidade, né? Tem os recursos, tem as habilidades, tem força de vontade, precisava só o quê nesse contexto? Alguém que tivesse mais experiência, alguém que já tivesse trilhado aquele caminho, que já tivesse passado por aquilo, que mostrasse para ela, que aí foi onde eu entrei nesse caso, que mostrasse realmente, ponto a ponto, o que ela não estava enxergando, né? Porque precisava ajustar, mas não tinha ainda aquele conhecimento. E aí, quando teve acesso ao conhecimento, não precisou de mais nada, porque a força de vontade de colocar em prática já estava nela. E essa é um trabalho em conjunto, né? Então, por um lado, eu mostrando o caminho possível, eu mostrando em detalhes, porque não adianta, às vezes eu digo assim, olha, é fluxo de caixa. Tu não está conseguindo ter essa percepção porque tu não está acompanhando o fluxo de caixa. Aí a pessoa acha que é bobagem. Ah, é bobagem fluxo de caixa. Olha, tu está tendo insegurança para vender teu produto porque tu não foi na precificação. Ah, não, vou botar meu preço aqui mais ou menos. Primeiro eu começo a vender, depois eu cuido disso. E não vai no detalhe. Então, quando eu oriento assim, olha, coisas que parecem pequenas, que parecem bobas, mas dentro do contexto, aquilo é importante. É uma peça importante para formar. Que nem eu digo assim, é tudo várias pecinhas de um quebra-cabeça. Se essas peças elas não se encaixam, não formam uma imagem. Então, cada peça daquelas, ela não está ali por acaso. Ela faz parte do todo. Então, eu vi que tanto a Marcela na sexta quanto a Dani, elas têm exatamente esse mesmo perfil de tudo que era pontuado e que elas identificavam que no negócio delas já era o momento, mas ainda não estava acontecendo, é para já. Não é, Dani? Então, continua aí essa história para a gente. Então, aí que acontece? A partir do momento que eu vi o meu erro, né, da parte do fluxo do caixa lá, entrada e saída, eu e meu marido, a gente se sentou, né, a gente conversou. Por quê? Porque a gente mudou daí para esse lugar maior, né? Ele também estava tendo o mesmo sonho que o meu, porque o sonho tem que alinhar, né? O trabalho, o pensamento dele um dia é que ele esteja aqui comigo também para me ajudar. Porque assim, não tenho dúvidas. É muito chegar difícil, lá, né? Eu saí correndo atrás das coisas. Minha sogra que me ajuda, eu não tenho carro. Então é ela que vem nos dias das terapias. Ela, quando é aqui em Conchas, é ela que vem buscar, leva, vai trazer, né? E quando é fora, né, que é em Botucatu, meu marido consegue daí pegar esse dia para poder levar ela, porque eu também não dirijo, né? Então a gente empresta o carro da minha sogra e vai. Só que a saída tem um custo, né? Porque a gente não conseguiu o carro da prefeitura aqui de Conchas para poder ir. Única solução era a van, só que a van era 5 horas da manhã, deixava a gente lá e depois ia buscar, passava lá por meio-dia. Que daí ele vai, pega a turma que vai para lá e depois que vem embora. Só que é muito tempo para Maju, que é autista. Então, tanto que quando a gente chega lá, certo, ela já tem que entrar, já nisso. E quando vai sair, ela sai muito, porque mexe com ela lá. Ela sai muito brava. Teve um dia, para você ter uma ideia, teve um dia que ela saiu tão brava de lá, assim, porque ela não queria sair do brinquedo que ela estava em estímulo,
ela saiu correndo, daí tem 2 portão, né? Aí eu pensei, eu vou sair daqui para ir ali, né? Porque ali tem um jardim. A gente senta ali e esperar meu marido sair, porque ele tinha que pegar um papel para levar na firma. Nessa saída, ela ficou tão estressada que eu não consegui segurar ela. Ela saiu correndo para a rua. E eu gritando, desesperado, porque eu estava sozinha ali. Tanto que daí tinha um Sim. rapaz que na porta da PAI, que até fez assim, se caso precisasse segurar ela. Então, assim, eu chorei naquele dia e falei, foi um dos primeiros dias de sufoco que eu fui, que eu falei, eu preciso dar certo para que eu tenha essa condição financeira para pagar para estar levando ela, para ter esse conforto, não só para mim, porque para a gente, você sabe, a gente se vira, mas Sim. aonde que eu vou para mim poder ficar esperando ela sair a meio-dia? Imagina só, eu saí 5 horas, 4h30 da manhã daqui para pegar a van 5 horas da manhã para ficar lá em Botucatu, num lugar que não tem muito onde você ficar, porque lá você entra na hora que é o seu Sim. O o horário. atendimento. Isso, Uhum. não tinha como. E aí foi com que eu pensei, eu falei, né, falei para minha mãe, numa conversa, eu falei, mãe, eu preciso prosperar, sabe? E agora eu tenho um objetivo. Por que que eu preciso prosperar? Porque eu preciso cuidar da Maju. Eu preciso cuidar dela. Eu preciso ter essa condição financeira de poder ter um carro, porque agora a necessidade nossa é ter um carro para que eu possa tirar minha carta, certo? E se for um dia mesmo que o meu marido venha trabalhar comigo, eu ensinei ele a mexer na bordadeira. Para quem é bordadeira aí sabe que demora muito para fazer o bordado, né? E aí a gente acaba ficando meio presa ali. Mas se tem alguém que ajuda lá, você produz aqui. Sim. Então ele começou a Já me bota o ajudar. maridão para fazer isso. Eu ensinei ele a mexer na máquina, então ele começou. Eu faço a programação, eu compro a matriz, só que a matriz crua, aí a gente tem que programar para pôr nome, essas coisas. Eu programo tudo de final de semana, e aí os dias que dá para ele me ajudar, que agora ele retornou hoje ao trabalho, e aí não tem como, porque ele chega 7h30 da noite todos os dias. E aí, o que que acontece? Ele chega final de semana, quando ele não vai trabalhar lá, então ele vem e me ajuda aqui, né, nos trabalhos da costura. E aí eu comecei, né, falei, bom, agora que eu já sei tudo que está acontecendo e eu preciso prosperar, aí minha mãe sempre falava assim, Dani, toma cuidado com o que você pede para Deus. Você tem que saber o que você pede para Deus. Porque senão você fica pedindo as coisas e aí Deus vai mandar para você, você não vai dar conta. Até então eu não estava entendendo muito, sabe? E aí eu falava, Senhor, eu quero prosperar, Senhor, eu quero prosperar. E comecei a pegar a encomenda, porque aí eu descobri aonde eu estava errando. Marquei todas as minhas dívidas. Do meu marido é um valor bem mais alto do que o meu. Então eu falei, vou começar, como você explica no curso, começa pelo que você consegue e vai indo. E foi o que eu fiz, marquei tudo que eu devia, todas as coisas da Maju, né, que eu preciso, tudo, marcando tudo. E aí eu falei, agora eu preciso trabalhar aqui. E eu falava, eu preciso prosperar, preciso prosperar. Mas você precisa prosperar, o que que Deus vai mandar para você? Trabalho. É isso que ele vai Isso te aí. mandar. E eu comecei a pegar encomenda, e falei, meu Deus do céu, Já socorro, com preço certo, Dani. um preço certo. Entanto E que, aí, com esse preço que tu achava que tu não. Que tu ficou assustada porque tu já achava que teu porque preço era subiu, caro. assim, subiu não, na verdade era o preço certo, eu que estava vendendo lá embaixo. É. Eu não colocava nada, olha, sem comentários, Então, tudo que olha, estava errado. uma pontuação importante aqui. A Dani refez os preços, descobriu que estavam errados, ajustou os preços, melhorou a rotina da casa, melhorou a comunicação e teve ânimo de acreditar que ela ia prosperar. Né? Sim. Essa
fé estava dentro dela, Sim. né? E forte. É, Era uma fé incontestável, né, Dani? exato. Era uma coisa que. Então, pensa tudo isso junto. A Dani começou a ter um volume de pedidos, porque estava pedindo por prosperidade, É, no preço no certo. preço Então, não é certo. que ela começou a vender mais só, ela começou a vender mais pelo preço certo. Exato. Aí eu comecei a pegar enxoval, bolsa. Eu falava, meu Deus do céu, não vou dar conta, não. Eu falava. Mas daí um dia na conversa, eu comecei a falar para minha mãe, porque minha mãe vinha me ajudar daí todos os dias a fazer comida. Aí eu só falava para ela assim, mãe, você só me fala o dia que você não estiver bem por conta do joelho, né? Que ela não pode ficar muito tempo de pé. E ela já sai do trabalho, já na cozinha, para vir fazer, né, mexer aqui. Daí ela falava, pode ficar tranquila, Dani, que quando eu não estiver boa, eu vou falar. Olha, a mãe não pode ajudar hoje, né? Mas mãe é mãe, eu tenho certeza que muitas vezes ela veio aqui me ajudar, mesmo com dor, ela me ajudava, né? Falava assim a mim, eu quero prosperar para poder te ajudar também, E né? vai, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas, Dani. E agora eu que vou começar a chorar aqui. Bom, aí lá no grupo, que a gente tem um grupo de auxílio, né? De comunidade de amigas que se ajudam. Aí você começou a divulgar, né, a medalha, e aí que eu mandei a mensagem. Só que antes, né, de você começar a divulgar, depois que você divulgou de 10 eu falava, eu acho que eu não chego de 10 nunca. Quando eu comecei a fazer daí o meu livro caixa com os extratos bancários, né, eu falava assim, é, meu Deus do céu, eu consegui, eu consegui chegar nisso. Nisso foi nos 5.000, né? 5.000. Eu fui lá, eu comecei a acertar minhas coisas e eu comecei a comprar produto para insumo daqui do ateliê, tudo no Pix, né? Eu me lembro. Porque, A Dani me mandou mensagem assim: eu tô pagando as contas, eu tô comprando, eu tô é, comprando no Pix, eu tô pagando. Ai, assim, ó, gente, vocês não têm noção. porque assim, a minha dívida era muito grande. Eu sei, eu tinha consciência que esses últimos meses, né, que Deus ia providenciar para mim, era para me sair do sufoco, porque eu pedi para Deus que 2023 eu fosse próspera, porque eu tinha assim uma intenção de poder fazer dar certo o meu negócio, porque não é um negócio que eu comecei agora, sabe? Faz 12 anos que eu estou trabalhando e eu recebi ajuda de tudo que é jeito, sabe? Eu consegui a máquina bordadeira aqui, foi quando meu irmão me ajudou, porque eu não tinha cartão. Então, ele que me ajudou e eu tinha que suar para pagar, entanto que meu marido me ajudava a pagar, porque eu não conseguia render. E a outra máquina de overlock também, uma amiga muito querida, que na verdade ela é cliente que virou amiga. Ela me vendeu a máquina em troca de serviço, para me ajudar. E a máquina que eu costuro foi uma amiga também que me emprestou. Ó, ela é sua. Quando você tiver condição de você comprar uma para você, aí você me devolve, mas ela é sua. Assim, sabe? Então Deus foi colocando pessoas para me ajudar, porque até então eu pedi, Senhor, eu preciso prosperar, né? Mas a gente precisa falar e precisa correr atrás, precisa Tem uma movimentar. frase que eu gosto muito de usar, que é: quando a gente dá o passo, Deus coloca o chão. A gente Exato. não E eu precisa ter o chão antes de dar o passo, né? A gente Não dá o foi só isso passo. também, não, viu? Não foi só isso. Eu falava, eu tenho os instrumentos, agora eu preciso do material. Eu não sei se ela está aqui, minha grande amiga, mas ela foi uma pessoa que me ajudou muito. No momento que eu mais precisei, ela mandou uma caixa para mim de tecido. Ó, tá aqui, Dani, para você poder começar ao trabalho, porque eu acredito em você.
Eu falava, meu Deus, eu tenho tudo agora. Eu tenho tudo. Quer dizer, agora eu preciso trabalhar. Ah, ela tá aqui, a Michele. É uma amigona. Ai, um beijo, Michele. Então, ela vivia falando para mim, eu acredito em você, eu acredito que você vai sim ser uma grande pessoa que vai ajudar todo mundo, seja para você ajudar a sua família e ajudar também com a sua história de vida. E eu falei, não, eu quero, eu aceito isso. Bom, aí o que acontece? Depois de tudo, né, tudo encaminhado, eu precisava me organizar para me chegar lá. Falei, bom, eu tenho tudo anotado. Comecei a pagar minhas contas com 5 mil que eu recebi. E eu falava assim, lá no fundo eu até falei, nossa, mas 10 mil é demais, assim, eu acho, né? Eu acho que eu não vou conseguir, não. 5 mil também cara, né? Não vou conseguir, eu sei, mas eu acho que daqui, sei lá, eu juntando mês a mês. Pois não foi assim. De novembro para dezembro, eu me organizei com o celular para despertar em vários horários, tanto da Maju, com os horários que ela tem, e, e os meus aqui. Minha mãe também me ajudando lá na comida, e eu comecei a trabalhar. Meu marido também, aí começou a bordar para mim, chegava no final de semana, ele bordava. Teve um, assim, no Natal, que você falou também numa live sobre janela de produção e também se organizar, né? Vamos supor que eu estava com muito material, dá para me fazer alguma coisa? Põe só nos stories lá e você vende aquele produto. Então eu comecei a fazer coisas que estavam muito tempo parado por aqui. E eu sei que eu tenho um grupo de clientes que eu fiz, eu chego acho que 50 pessoas. E eu fiz novidades daqui que dava para na minha janela de produção, o extra. Então eu comecei a fazer o extra. Eu fazia as encomendas de maternidade, deixava só para postar as peças de maternidade no Instagram para não ficar bagunçado. E nos stories eu aparecia e ficava, mostrava guardanapo. O meu marido bordou tanto guardanapo. Aí chegou até um momento que eu até brinquei com ele. Eu falei assim, viu, eu tenho mais 10 para entregar. Ele falou, o quê? Ah, não, Dani. Bora botar, meu filho. Ah, não, Dani. Nossa, meu Deus do céu, não tô aguentando mais. E a gente bordou, a gente fez muita coisa no final do ano. A gente garantiu, né, a nossa toda semana pagando para a gente ir, né, em Botucatu para levar a Maju. Eu consegui saldar todas as dívidas de água, de luz, sabe? Nossa, sabe as dívidas assim que você ficava assim, eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir. Sabe quando você fica ticando assim, ó, paguei. Eu falei, meu Deus do céu. Só que antes disso, né, assim, eu fui e fiz. Quando você falou de novo sobre como que tá o fluxo de caixa de vocês, né, porque você é muito participativa lá também. Falei, bom, eu de tanta correria eu não fiz, deixa eu fazer. E fui fazer o extrato. Nem eu acreditei. Eu falei com a sua irmã, né, a Catarina, mandei, eu falei, meu Deus do céu, é isso mesmo? É isso, Brasil. Eu falei para minha mãe, que eu, né, conversei com ela, daí eu falei, mãe, meu negócio agora vai dar certo. Já deu, já deu. Era só. Ai, meu Deus do céu, agora sim. Ai, ai. Tudo que tu precisava para dar certo já tá em ti, Dani. Tudo que tu precisava. A gente não nasce sabendo gerenciar um negócio. E a gente não nasce sabendo entender como que e o negócio artesanal, como eu falo para vocês, tem muitas particularidades. A gente trabalha em casa, a Dani tem rotina de tratamento da Maju. Então, tem a rotina da casa, tem duas filhas, né? Porque ela tem a menina mais velha também. Então,
é a realidade de todas nós, de muitas de nós, né? Ou já passamos por isso, ou estamos nessa fase. E assim, se a gente não estudar sobre a gestão do negócio, se a gente não procurar entender a parte de finanças, a parte de rotina, a parte de vendas, a parte de produção, olhar para o estoque, olhar para o nosso portfólio, esse conhecimento ele não vai vir na cabeça da gente sozinho. Era a única coisa que faltava para a Dani. Era a única coisa que faltava para a Dani. Esses pontinhos, assim, essas pontas que ela precisava juntar, que fez sentido o negócio, entendeu o negócio, clareou as ideias, e aí eles só voaram. Assim, ó, o mês. Ai, Carla, não vou conseguir bater 5 mil, é muito para mim, foi lá e bateu 5 mil. Ai, Carla, não vou conseguir bater 10 mil, é demais. Não vou chegar. Ah, queria tanto, mas não sei se eu vou conseguir chegar. No outro mês foi lá, já bateu os 10 mil, pagou as dívidas que estavam, né, preocupando, pagou o transporte para poder oferecer esse conforto melhor no tratamento da Maju. Então, assim, gurias, eu não consigo aceitar. E moro numa cidade pequena. Né? Então, eu não consigo aceitar que a gente, tendo pelo menos a força de vontade para fazer, que a gente não consiga fazer. Outro detalhe também. No meu perfil de loja, eu não tenho muitos seguidores. Não tenho. Só que eu fiz acontecer, né? Eu fiz acontecer. Eu sabia que eu tinha, acho que 400 clientes cadastrados já, que era lá da Elo7. A Elo7 parou, sabe? Porque eu nem sabia também sobre algoritmo e tudo mais do curso que você fala. Só que assim, eu não precisei, entendeu? Movimentar o Elo7. Eu fechei uma loja que eu pagava, eu tinha despesa, sabe? Despesa que eu nem estava usando, estava lá todo mês para me pagar por uma conta que eu podia pagar, né? Outra conta. E assim, esse valor que entrou foi um valor assim que Deus, né, me abençoou, né, dando prosperidade, dando trabalho para mim poder ir lá e ir saldando as dívidas. Entanto que eu entrei daí no Serasa, como você explica, e eu limpei o meu nome lá, sabe? Consegui um mini crédito, sabe? Para mim poder trabalhar esse mini crédito em tudo a questão desde final de agosto, né? Assim, agosto, setembro. Vamos dizer que comecei em setembro, que em agosto eu comecei o curso. Em setembro para cá, eu consegui daí guardar o dinheiro do mês para entrar em janeiro, porque a gente não tem trabalho assim em janeiro, porque eu precisava descansar, porque para mim ter o salário de janeiro, eu precisava trabalhar dezembro. Eu trabalhei em dezembro, eu guardei o dinheiro de janeiro para mim poder entrar pagando as dívidas, água, luz, internet, todas as coisas, consegui investir, né, no Pix, comprei material para entrar esse mês, segurei o dinheiro das semanas que a Júlia vai para a terapia, e aí eu cheguei para minha mãe e falei para minha mãe assim, tem algumas coisas ainda que precisa ser acertado, mas eu consegui negociação, né? Consegui Claro, Dani, negociar. assim, é tudo um processo, é a mudança que tu começou, né? Tu começou essa mudança. Mas algumas pessoas podem dizer assim, você começou, né? Você fez esse valor de 5, de 10, mas e agora? Agora eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Exatamente. Dani, tu fez tráfego pago? Não fiz nada pago, Eu nada. acho engraçado quando alguém chega aqui pergunta, e acha que a solução para o negócio é o tráfego pago. Para você ter uma ideia, eu fiz sim antes de conhecer o seu curso. Eu consegui venda? Não consegui venda nenhuma. Até por quê? Porque estava tudo errado, né? Meu perfil estava errado, minhas fotos estavam errado, meu
meu trabalho estava errado, estava tudo errado. Como que eu ia conseguir vender alguma coisa? Não ia conseguir vender. E muita gente recorre ao tráfego pago achando que o tráfego pago é o que falta para fazer dar certo. Só que o tráfego pago é uma etapa do processo de vendas, ele não é o processo de venda só inteiro. Ele é uma etapa. Quando a gente começa a ter clareza, lá na minha bio do meu perfil, aqui na minha bio do meu perfil, eu escrevi: transformo artesãs em empresárias. Esse é o meu trabalho. Essa mudança que aconteceu na mente da Dani, que aconteceu na mente da Marcela, que aconteceu na mente de várias das minhas alunas, que eu já conversei com outras aqui nesse perfil, é justamente para, poxa vida, eu estou gerenciando um negócio. Enquanto não tem ninguém gerenciando o nosso negócio está à mercê. Ele não tem dono. A partir do momento que a gente entende e passa a ter essa clareza que a Dani falou, olha, estou conseguindo visualizar, agora eu sei o que fazer, eu sei como é que funciona, eu consegui entender, eu sei como é que eu tenho que fazer daqui para frente, enfim, né? Consigo administrar e gerenciar e tomar decisões baseadas no meu negócio, nos números do meu negócio para fazer essa tomada de decisão. Esse o meu trabalho aqui. Mudar essa chave da mentalidade de artesã para empresário. Que curso foi esse que você fez? Foi o meu curso, Profissionalize Seu Ateliê. Eu esqueço de falar, né? Inclusive, eu tenho um curso que chama Profissionalize Seu Ateliê, onde eu ensino tudo que tu precisa saber para fazer o teu negócio funcionar, né? Não é um curso de passo a passo, é um curso de gestão. É um curso de gestão de um negócio artesanal, sem firulas, sem complicar. É o que realmente a gente consegue dar conta de fazer para ver resultado. Porque a gente é sozinha, a gente pode chegar no ponto de contratar uma ajudante, claro que pode, até mais. Mas primeiro a gente tem que fazer o negócio dar certo com os recursos que a gente tem. E é isso que a gente estuda dentro do Profissionalize Seu Ateliê, né? Eu esqueço de... Eu sou maravilhosa, né? Eu esqueço de falar. E as pessoas... do que você está falando? Mas assim... nesse tempo que eu entrei no curso, né, eu fui vendo tudo que estava errado, publicação, porque no curso explica tudo sobre isso, né? E depois vai entrar, fala sobre o algoritmo, você vai entendendo o seu negócio. Mas assim, o começo do curso é a parte de finanças, que é ali que dá aquele impacto, não dá? Dá aquele impacto. É ali que você precisa. Para ter uma ideia, tinha produto que eu, desde do preço errado de R$10, que estava errado, até R$100, para você ter uma ideia. Quer dizer, eu estava somando como se eu tivesse assim, só estou cobrando material, cadê minha mão de obra? Cadê meu tempo de trabalho? Por isso que eu morria de trabalhar. Não é que eu vou deixar de trabalhar, como você mesmo E assim, disse. tu ter a organização com essa clareza que tu teve de poder dizer assim, não, eu vou dar um gás em dezembro para janeiro eu poder já começar o mês com o dinheiro e poder descansar. A gente tem esse direito também. Vocês sabiam que artesão pode tirar férias? E não é aquelas férias não remuneradas. Foi o que eu fiz. O marido entrou para me ajudar. Ai, travou aqui, daí. Comecei. Voltou? Voltou. Eu comecei daí a ensinar a minha filha mais velha a trabalhar com o bordado. Assim, no tempo dela, né? Porque tem que deixar a criança ser criança. Mesmo que na nossa época, esse tempo, a gente já trabalhava. Eu, com 12 anos, trabalhava fora já. Só que os tempos mudaram, né? Eu ensino ela as coisas da casa, colocar um lixo para fora, lavar uma louça, né? Colocar as toalhas, enfim, varrer a casa. A Maju, ela tem níveis, né, de estresse, vamos supor. Agora ela está sem escola. Então, teve dias que eu tinha que ficar em cima, porque qualquer coisinha errada que dava na cabecinha dela, ela é agressiva. Então, ela ia e batia na irmã. Então, assim, comigo, né, autoritária, né, assim, a gente tem que ser
ela tem mais respeito, né? Então, se eu falo assim com ela, ela fica brava, mas só que ela não me bate, né? Mas assim, com o meu marido, com a Isabelle, né? Com o meu irmão, com a minha mãe. Minha mãe não. Minha mãe, ela respeita mais. E a rotina dela, né? É bem, assim, meio, assim, você não consegue. Todo dia é um dia, sabe? Por exemplo, hoje, graças a Deus, ela tá dormindo ainda, né? Até que quietinha, ela tá dormindo. Então, quando for a hora de acordar ela, eu só acendo a luz, né? Espero ela meio que, né? Ela não gosta que fale muito com ela de manhã, porque no começo a Isabelle já é diferente. A Isabelle a gente tinha que cantar uma musiquinha para ela acordar. E ela já acordava no barulho. A Maju já não. A Maju, ela é muito assim, ela tem que acordar quietinha, não pode falar com ninguém. E aí ela levanta, a gente tem que ficar muda. E daí a carinha de brava dela, que daí a gente acha uma graça, eu fico enchendo o saco. Bom dia, que ela não quer falar. Quer falar, tá bom, não quer falar, tá bom. E aí a gente já começa a rotina. Eu me programo de final de semana. Se ela vai ter terapia, o que eu vou fazer, certo? Que isso me deu muita clareza no curso sobre organização, né? Organização, no caso, de trabalho com a vida pessoal. Então, eu comecei a fazer isso. Claro que tem várias coisas que eu preciso rever e melhorar, né? Mas, assim, com tudo Imagina, isso, onde é que essa mulher vai parar? com tudo isso que eu já me fiz, né? Já me propus a fazer, e muita clareza, né, do que você quer. É isso que me fez, assim, entender mais também sobre o meu negócio. Eu quero prosperar, mas o que você quer prosperar para quê? Então, eu escrevi no caderno, eu quero prosperar para que eu possa ter meu carro, né? Possa cuidar da Maju como ela precisa. Porque a nossa jornada agora é longa, é para a vida inteira. Ela precisa dessa ajuda a vida inteira. Mas para que eu possa ajudar ela, eu preciso começar agora. Foi quando a gente começa a entender e ter a clareza realmente do que está certo e o que está errado. Só que assim, você precisa se movimentar. Eu fui muito daquelas pessoas que falavam assim: não vou conseguir, jamais vou chegar, jamais vou conseguir. E sabe quando você fica martirizando e fica se remoendo naquela coisa? Não vou conseguir. Imagina você, Carla, se você lá falasse e você acreditasse naquilo que você falasse. Não vou conseguir, não vou conseguir. Você acha que você ia conseguir chegar no que você chegou hoje, De ajudando outras pessoas jeito também? nenhum. Quando a gente, quando a gente cria uma crença negativa, a gente manifesta essa crença negativa. Porque se eu penso assim, isso não é para mim, é fácil para os outros, mas para mim é muito difícil, eu não vou conseguir, a gente está desligando o nosso cérebro para a solução. E se eu acho que eu não vou conseguir, por que cargas d'água eu me esforçaria para fazer uma coisa que eu já sei que eu não vou conseguir? Eu nem me esforço, entendeu? Porque a minha mente já comprou a ideia de que eu não vou conseguir. Então, é importante, né, essa mudança de mentalidade mesmo, né? Existe um caminho possível. E outra coisa também, parar de se comparar com quem já chegou lá. Às vezes a pessoa compara o bastidor dela com o palco do outro. Tem que comparar bastidor com bastidor. Então, quando a Dani fala aquela Carla lá, que ela já é a segunda vez que ela citou aquele momento de vida com o qual ela se identificou. Então, aquela Carla lá, daquele momento de vida, era exatamente igual a Dani. Só tinha a fé, a força de vontade e o conhecimento que eu precisava ainda construir, né? A base a partir do conhecimento que eu precisava construir. E é isso, entendeu? Não adianta pegar a Carla de hoje e dizer, não, mas a Carla hoje... Claro, hoje eu já estou num outro momento de vida. Como eu falei para vocês nos stories, quem acompanhou, a cultivar está num outro momento de negócio. Eu vou fazer
eu vou ter que fazer ações com a Cultivar que de repente não é o que eu ensino no Profissionalize Ateliê, mas é porque a Cultivar já está num outro momento de negócio. Eu já tenho outra mentalidade, eu já tenho outra visão de negócios, eu já tenho outra experiência, né, diferente, eu já tenho outros recursos, então, mas foi uma construção. Foi aquela Carla lá de 2017, que largou um relacionamento abusivo, que precisou lá deixar tudo para trás, que saiu de casa com 2 filhos e 2 máquinas de costura e que teve que começar do zero endividada também, que foi aquela Carla lá, foi a mentalidade daquela Carla lá, daquele momento, que me fez chegar até aqui. Porque se lá eu acreditasse que eu não ia conseguir, eu teria ficado lá. É verdade. Né? É o que eu penso assim, como eu me identifiquei muito com você, o seu trajeto de vida foi exatamente a história nossa, minha e que da minha mãe, né? Meu irmão estava junto, como eu disse, mas ele era. Eu lembro de muita coisa que ele não vai lembrar, que ele era pequenininho. Na minha história, tu é a Evelyn. Então, a Evelyn assim, a Evelyn lembra de muita coisa que o Luca não tinha idade para lembrar. Então, tanto que quando eu vou conversar alguma coisa com a minha mãe, né, sobre sobre meu pai e tal, o meu irmão não vai lembrar. Tem coisa que ele não lembra, mas eu lembro tanto que ela fazia, né, para conseguir. E hoje eu moro numa casa que ela batalhou para conseguir. Então a gente mora numa casa de Coab, onde ela mesma fala que ela dividiu a herança já em vida. Ela me deu um pedacinho de chão e falou: tá aqui. Você vai ter que lutar agora para você construir agora. Tá aqui o que eu posso te ajudar. A tua mãe tem uma luz nela também, né? Desde o início as gurias estão falando aqui. E assim, pensa na força que ela precisou ter também na época dela, que também já era um contexto completamente diferente, né? Quanta força ela também teve que ter, né? A minha mãe, meu pai, a gente teve um relacionamento abusivo, né? E aconteceram muitas coisas. As pessoas que me acompanham, que moram aqui em Conchas, né? Sabe, porque é uma cidade pequena e sabe, né? E conhece minha mãe. Então, falar nela, a gente se emociona muito, porque eu tenho também o que eu tenho hoje, porque ela me passou muita força e força de vontade também da minha parte para ser uma guerreira. Então ela falou assim: olha, Dani, eu não tenho eu não posso te ajudar mais do que o que eu pude fazer, certo? Então, o dia que Deus me arrebatar, eu já fiz o que eu pude fazer por você, porque quando eu mudei para cá, a gente voltou, né, para cá em 2014, a gente não tinha para onde ir. Eu estava morando de aluguel, eu tinha saído do meu emprego achando que ia dar tudo certo, mas deu certo. E eu estava com uma criança, né? Eu estava com a Isabelle de 2 anos. E eu lembro que na época a gente não tinha mais nada em casa de alimento nem nada. Eu lembro que a gente tinha uma bateria de carro e a gente foi vender para a gente conseguir comprar o leite dela. Então eu falava assim: não tem condição de ficar numa cidade grande, eu preciso ir embora. Lá eu conheço todo mundo e minha mãe vai poder me ajudar. E aí a gente voltou para cá. E eu quero usar isso também de reflexão. Quando eu me separei, eu também voltei para a minha cidade. A minha cidade não é uma cidade tão pequena quanto a tua, não, nem é uma cidade pequena, mas é uma cidade pouco desenvolvida, tá? A base da minha cidade é só o comércio, assim, não tem muito desenvolvimento assim na cidade, mas ela é uma cidade grande. Mas eu precisei também voltar para cá quando eu passei pelo meu divórcio e voltei para perto da minha família e fui morar na zona rural. Então, assim, era também mais restrito
as coisas. E tu também fez esse movimento de volta para tua cidade. E talvez seja o caso de algumas pessoas refletir. Às vezes está passando aperto e trabalho com filho pequeno numa cidade onde não tem rede de apoio. E às vezes a solução pode ser, né, reavaliar isso, porque o nosso formato de negócio, gurias, nos permite que a gente trabalhe de qualquer lugar. De qualquer lugar. Eu tenho a Joyce, não sei se a Joyce está por aí, a Joyce foi minha aluna também, e a Joyce, numa cidade de 2.000 habitantes, também conseguiu bater 10.000 de venda por mês. Então, não é o lugar onde a gente está. A Joyce fez mais ou menos o mesmo caminho da Dani. Garantiu a medalha de 5.000, garantiu a placa de 10.000 e foi construindo o negócio. E a Joyce ainda é funcionária pública e trabalha no ateliê intercalado. E conseguiu, né, também fazer a gestão do negócio e entender por onde que tinha que fazer. Numa cidade de 2.000 habitantes. Então, assim, hoje em dia a gente tem o recurso, a Joyce ali, ó. Hoje em dia a gente tem o recurso para a gente trabalhar de qualquer lugar, que é a internet. Claro que a gente vai também fazer venda local. Claro que a gente tem que ser conhecida. Quanto menor a cidade, mais fácil de ser conhecida. Mas, assim, ó, tira da tua mente as barreiras. É porque a minha cidade é pequena. É porque a minha cidade é muito grande. Porque eu moro na zona rural. É porque é muita concorrência. Porque as pessoas não valorizam. Porque eu não consigo mexer direito na internet. Porque, sei lá, começa a encontrar um problema para cada solução para justificar que não vai conseguir. E aí parte lá daquilo que a gente está falando de ter comprado já a ideia de que não ia conseguir. E aí se a pessoa compra a ideia que não vai conseguir, ela fica achando um problema para cada solução para justificar aquela ideia que ela comprou de que não ia conseguir mesmo. Agora, quando tu muda essa mentalidade e tem ali a clareza sobre de onde vem o resultado, aí o resultado também muda. Foi que quando eu falava que eu ia vir embora, tinha pessoas que moravam em Sorocaba e falavam para mim, você é louca. Ou quando a pessoa que morava aqui, você é louca, mas não sabia o que eu estava passando, porque eu não falava para ninguém. A única pessoa que sabia, real, o motivo verdadeiro, era minha madrinha, né, que é a irmã da minha mãe, que me ajudava também com alimento lá em casa, e minha mãe. Mas só que minha mãe não me ajudava assim, com dinheiro, sabe? Ela só ajudava em oração para que Deus providenciasse, né, uma solução. E ela vivia falando. Eu cheguei num momento da minha vida que eu falava, não dá mais para ficar aqui, né? Eu preciso retomar, eu tenho uma filha. Eu, quando voltei também, eu fui morar na zona rural, perto da minha família, não porque a minha família conseguia me ajudar financeiramente, porque estava cada um cuidando do seu barquinho, né? Sabe aquele ditado que diz que a gente está na tempestade, cada um no seu barquinho, cuidando para não afundar? Minha família também não tinha condições financeiras de me ajudar, mas estar perto deles naquele momento era um suporte que eu tinha, né? Pelo menos com as crianças. E eu pensava nisso também, né? Eu vou ir para perto da minha família para eu conseguir me reorganizar, porque eu sei que no sufoco eles vão me ajudar com as crianças, né? Vou ter pelo menos essa base, assim. Então, enfim. Gente, assim, ó, a gente mais fácil, né? Depois que eu mudei para cá, eu voltei para cá. Primeiro, assim, você se sente uma pessoa derrotada no começo, sabe? Nossa, porque praticamente eu perdi tudo. Eu deixei muita coisa para trás, que daí eu não tinha dinheiro nem para pagar o frete, né, para trazer minhas coisas. Então, tem muita coisa que ficou na casa. Eu lembro que daí eu vendi o micro-ondas para poder juntar, eu vendi isso, vendi aquilo para juntar o dinheiro para vir embora. Na época eu paguei o caminhão baú 350, eu acho, não tinha nem esse dinheiro para vir embora. Aí eu cheguei a me sentir derrotada, sabe? Assim, perdi tudo, tive que voltar. Mas depois eu fui entendendo que era meu retorno, né, para minha casa, que aqui ia dar certo minhas coisas. Porque eu conhecia tudo, eu ia a pé em todo lugar,
conhecia bastante gente por conta de eu ter trabalhado já na loja. Então, ia trilhando o meu caminho. Tanto quando eu cheguei aqui, eu já recebi ajuda. Uma amiga da minha mãe, que tem uma van escolar, levou minha filha durante 1 ano até eu me estabilizar, sem pagar nada. Ela levava e buscava para mim poder ter essa flexibilidade de horário também para poder cuidar das coisas. Cidade pequena tem as suas vantagens. Tem. Então, no começo, a gente recebia muita ajuda. Eu nunca sequer eu ganhava uma peça de roupa para a Isabelle. Nunca. Com a Júlia, que eu engravidei aqui, eu só comprei a roupa para me levar para o hospital. E todo mundo que conhecia, que conhece minha mãe, né? Minha mãe, quantos anos que... A gente mudou para cá, em Conches, em 1997. Minha mãe daqui nunca saiu. Então, minha mãe é muito conhecida aqui. Então, já sabia que eu estava grávida e eu não sou daquelas pessoas de luxo, sabe? Eu não ligo para essas coisas. E já perguntava, será que a Dani vai usar? Minha mãe, claro que vai. Então, ela ganhava sacos e sacos de roupa. Então, aí eu falava assim, nossa, eu demorei para vir embora para cá, voltar para cá. E eu fiquei sofrendo à toa. Eu fiquei sofrendo à toa. Eu acho que a gente ficaria a manhã inteira conversando, mas vai completar mais uma hora aqui, por incrível que pareça. Mas, enfim, eu consegui, certo? E eu tenho certeza que você aí vai conseguir também. Você só precisa encontrar essa chave aí que está dentro de você. Você precisa estudar, né? Entrar nesse curso aí para te ajudar. Se você está perdida, como eu fiquei perdida, eu me encontrei e Deus foi mostrando o caminho e eu tenho certeza Eu fico que vai te feliz ajudar demais, Dani, porque a turma que tu entrou em agosto, ela foi a primeira turma depois que eu decidi continuar, porque eu tinha decidido parar. Em fevereiro, agora, meu Deus. Em fevereiro eu tinha dito que ia ser a última turma, porque, enfim, a gente está na internet, a gente está exposto. Tem gente que não entende a proposta, tem gente que acha que comprou um curso, está comprando a minha alma junto, sabe? E estava bem desgastante para mim. Aí, em fevereiro, eu tinha decidido que ia fazer a última turma, porque já estava anunciando que ia ter a turma, e aí eu tinha decidido que ia ser a última. E aí eu depois as gurias conversando comigo, aí eu fui organizando melhor a mente, aí eu fui fazer terapia, porque cheguei no burnout esse ano e tem muito a ver com isso também, sabe? Então eu decidi que sim, que eu ia voltar. E aí, de repente, eu decido voltar, entra entra todas as outras gurias que estão se esforçando, estão fazendo um trabalho tão bonito ali naquela turma. E graças a Deus que eu não parei, sabe? Então, Carla, vou cortar você aqui antes que caia, mas eu vou dizer uma coisa para você. Toda vez que você pensar em desistir, você pensa aí na sua cabeça a partir de hoje que tem Danieles, viu? Precisando da sua ajuda. Então não esqueça mais. Tem Maju aí do outro lado aí, dessas mais de 200 pessoas que estão hoje aí precisando de ajuda, né? Eu não estou mentindo nada que eu estou falando aqui, porque tem provas, né, Carla? Que coisas que eu nem imaginava eu consegui. Uma pessoa que me acompanha com o meu trajeto aqui, são 3 pessoas que eu tenho para minha vida, que uma delas é a Michele, que eu acho que ela ainda está aí, que sabe desde o início, quando eu falei para ela do curso, do livro primeiro, depois do curso, partilhava tudo com ela. Ela está ali assim, então ela pode confirmar que tudo que eu estou falando aqui é real, é verdade mesmo. Tudo que eu estou falando, eu não estou falando para vender curso nenhum, eu não estou ganhando nada com isso, certo? Eu estou ganhando a minha experiência de vida, porque eu me propus a ajudar, certo? Mães que estão passando a mesma coisa que eu passei e para dizer que vai dar certo assim que você colocar
colocar em prática tudo aquilo que você aprender. No começo, você imagina que não vai dar certo, que tudo aquilo lá não é para você, como eu também pensei, você sabe, você tem testemunho disso, das mensagens que eu mandei para você, e hoje eu rio, e falando assim, nossa, eu mesmo falando que não ia dar certo as coisas. E eu me vejo nisso, sabe, Dani? Eu me vejo nisso, porque teve uma vez que eu trabalhava na telefonia. Eu morava em Caxias do Sul, e é uma cidade que fica umas 5 horas daqui de onde eu moro. E eu queria folga no Natal. Eu trabalhava na telefonia, e eu queria folga no Natal para poder vir passar o Natal com a minha família, né? Só que só ia passar folga no Natal quem batesse uma meta que eles colocaram, que era uma meta muito alta. E aí, quando eu olhei aquela meta, eu disse... Aí eu fiquei brava, sabe? E eu falei para minha gerente, poxa vida, mas desse jeito vocês não querem que a gente vá mesmo, porque, poxa, essa meta é inalcançável, porque, nossa, a gente se esforçando tanto. Eu fiquei indignada quando ela passou lá o desafio para a gente poder tirar folga naquela data. Mas assim, ó, eu tomei aquilo como um motivador, né? E aí, quando terminou o mês, eu fui a melhor vendedora do mês. E eu fui passar o Natal com a minha família. Só que aí no início do ano, quando eles foram falar sobre isso, né? Aí eles me chamaram lá, porque a gente tinha uma reunião de início de mês para falar dos melhores vendedores e das estratégias. E aí a minha gerente disse isso, a Carla brigou comigo, porque achou que não ia conseguir, e foi a melhor vendedora do mês. Então, às vezes, assim, olha ali já o pessoal de Caxias. E aí, quando tu falou isso, eu me lembrei, né? Poxa vida, a gente olha às vezes para as coisas e pensa que não vai conseguir, e aí a gente vai lá e mostra que pode, né? Que dá conta, você assim, não daquilo. vai conseguir se você não fazer acontecer. Eu vi alguém perguntando sobre o livro. Antes de falar, não sei se eu posso falar o livro, mas antes de falar, é assim. Eu estou passando por um processo de emagrecimento que eu consegui ao longo do tempo por conta do descobrimento da Maju, do autismo, quem chegou agora. Ela é autista e eu passei por um sério problema de ansiedade e eu engordei muito, muito mesmo. Então, minha mãe, né, em oração, sentiu de falar do livro. O livro ele fala muito sobre a ajuda, né, que a gente precisa de dentro para fora do livro. E o livro para mim foi assim, foi uma chave, né, para começar mesmo a sentir aquilo, né, de dentro para fora. E depois conhecer você foi como se fosse uma continuidade para mim. O livro está aqui, deixa eu pegar. Vou aproveitar os últimos minutinhos depois. Esse livro aqui, depois eu coloco nos stories, mando para Carla qualquer coisa. Isso, 10 passos. Nos stories que eu... Tá. Pode falar. 10 passos para se libertar da obesidade. É esse livro aqui, certo? Que minha mãe passou para mim. E eu comecei a ler e entrei no livro. Sabe? Foi uma cura. Me marca, posta o livro ali, me marca que eu vou compartilhar com as gurias e vai dar uns minutinhos para completar a nossa segunda hora. E eu quero convidar vocês para estarem aqui amanhã, tá? Eu não vou ter como explicar sobre curso, sobre detalhes que vocês estavam perguntando agora, que já vai encerrar a nossa segunda hora, foi 2 lives hoje. 2 horas, Dani, de live. E amanhã eu vou explicar todo o cronograma do curso, o que aprende, o que não aprende, o que está ligado, o que não está ligado, a promoção que a gente vai ter no dia 11, tudo bonitinho, em detalhes, para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, amanhã eu vou deixar só para a gente conversar sobre isso, tá? O que a Dani, né, aprendeu, o que a Marcela também, que a gente conversou com ela na sexta, aprendeu, o que as outras gurias, né? Então, amanhã a gente vai... vou explicar em detalhes e vou deixar esse espaço para a gente tirar todas as dúvidas. Assim, Dani, eu estou sem palavras para te agradecer. A Maju dormindo, olha que bênção, né? Tá, quase chegando, olha só. Deus providenciou tudo, né? Até o horário dela para ela acordar. Tá vendo? 2 horas a gente conversando aqui. Eu tenho certeza que a gente passaria a manhã inteira, se fosse preciso. Com certeza. E Deus continue te abençoando.
né? Que tu continue com essa garra, com essa determinação para fazer as coisas acontecerem, que esse ano ninguém te segura mais, a gente ainda vai marcar uma outra live para conversar. Sim. Tu vai vir aqui nos atualizar. Com certeza. É isso, gurias. A gente se estendeu, mas assim, um bom dia de trabalho para todas vocês. Vamos fazer o dia render. Segunda-feira, é essa energia que eu quero pra gente. Como eu comecei falando a live, né, às 8 horas, quando a gente começou, é essa energia que eu quero pra gente, assim, pelo menos a nossa comunidade vai estar com a mente focada na solução, naquilo que está ao nosso alcance, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo, Dani, manda um beijo para Mazu, um abraço bem apertado. Pode deixar. E a gente vai se falando, gurias, um beijão. Tá bom, tchau. Tchau.